abertas na nossa vida. Mas num ato de fé, nós vamos passar por elas, que elas vão se abrir, tá? E a gente vai passar, simbolizando o quê? Que as portas irão o quê? Se abrir na nossa vida, tá? Então vai ser forte, creia nisso, tá? Vamos aqui então para a palavra, abra comigo aí Efésios, capítulo de número 6. Vou dar uma continuada na mensagem da semana passada, né? Pregamos sobre Efésios 6:10. E eu quero estar falando um pouquinho, né? E queria já deixar também aqui, gente, uma orientação para a igreja. Efésios 6, vai abrindo aí. Que agora chegou o tempo de frio, né, gente? Então, assim, isso não pode ser um motivo para a gente parar de vir na igreja, né? A não ser assim, tem pessoas que têm aquela fragilidade com saúde, né? Tem pessoas que um pouquinho mais de idade, né? Tem que ter um cuidado aí até pelos médicos. Mas não pode ser um impedimento de nós estarmos na igreja, porque são as estações, né? Verão, inverno. Então é só se você se agasalhar bem, bota a touquinha, luvinha, se for preciso, e vamos vir para onde? Para a casa do Senhor, né? Nada vai nos impedir, nesse tempo aí de frio, de a gente estar adorando a Deus, amém? Então fica essa orientação aí do pastor. Vamos lá, Efésios 6, todos acharam aí? Efésios, capítulo de número 6, versículo de número, eu quero ler com vocês, a gente leu, nós lemos até o 13 aquele dia, né? Vamos ler o 14 agora, ou melhor, vamos logo para o 16, Efésios, capítulo 6, quem não tem a Bíblia, acompanha aí no telão, pode colocar aí, ô Monique. Efésios 6, versículo de número 16, diz assim, ó: tomando sobretudo o escudo do quê, gente? Da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do quê? Do maligno, né? Então presta atenção aqui para o pastor. Semana passada eu falei do soldado, né? Que ele tem que se revestir com todas as armaduras de Deus. E ele tem que se fortalecer no Senhor, né? O soldado, ele tem que se fortalecer no Senhor. Como que nós nos fortalecemos no Senhor, pastor? Quando a gente ora, é uma maneira da gente se fortalecer. Quando nós estamos jejuando, é uma maneira da gente se fortalecer. Meditando na palavra, você tirar lá, principalmente para os novatos aí da fé, começar com 15, 10 minutos, meia horinha ali, você lê a Bíblia. É importante vir no culto, você anotar aquilo que você aprendeu. Poxa, o pastor pregou Efésios 6, versículo 10, até o 16. Então, em chegar em casa, você vai lá tirar, você vai ler por si só, né, para você aprender mais coisa. Isso também é se fortalecer no Senhor, meditar no Senhor. E Paulo, ele chega aqui o seguinte, ele fala agora, tomando sobretudo o escudo. Para que serve o escudo, gente? Para quê? Proteger. Presta atenção, o inimigo vai armar ciladas que vai ser necessário você ter escudo da fé. Você ter o escudo. E note comigo que ele está dizendo aqui, ó, o escudo do que, gente? Da fé. O que é fé? Certeza, diga certeza. Porque vai parecer momentos na nossa vida que nada está acontecendo. Vai ter momentos na sua vida, irmão, que o inimigo vai te atacar de tal forma e ele vai fazer você olhar com os olhos naturais. Você vai olhar para a direita, nada acontece. Você vai olhar para a esquerda, nada também acontece. Você vai olhar para frente, nada acontece. É aquele período que nós chamamos de silêncio de Deus. Quem já viveu o silêncio de Deus aqui? Já vivemos? Aquele período que nada dá certo. E você está no caminho certo. Você, pastor, eu estou indo na igreja, pastor, eu estou aprendendo com o Senhor que para a gente prosperar, amar a Deus, a gente tem que dar o dízimo, eu estou tirando o dízimo certinho. E, pastor, as coisas não fluem, né? Aí onde que você tem que ter o escudo do quê? Da fé. Você tem que usar esse escudo e falar pela fé. Eu não estou vendo, mas eu creio que o milagre vai chegar em nome de Jesus.
O escudo da fé é para você se defender contra aquilo que o inimigo ele vai mostrar para você. Ele vai fazer você focar, né? Você olha para a sua saúde e, de repente, a saúde não vai estar boa. Mas o escudo da fé vai fazer você ir para Isaías 53. Pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Aí o inimigo vai falar assim, como é que você foi curado se você está sentindo a doença aí no corpo? Aí entra a fé. Diabo, eu não vivo pelo que vejo. Eu não vivo pelo que sinto, eu vivo pela fé. E isso não impede você de tomar o remédio, isso não impede você de ir no médico, mas você tem aquela certeza, eu sou curado. Independentemente do médico, independentemente do que eu sinto, independentemente daquilo que eu toco, eu creio que eu já estou curado pelas pisaduras de Jesus. Então, é de suma importância você adquirir o escudo da fé, para você saber se defender, irmão. O inimigo vai vir em forma de pessoas, eu tenho falado sobre isso. Às vezes o inimigo usa alguém da sua casa, usa seu marido e você erra o alvo. Em vez de você se defender e falar o quê? Olha o versículo 12. Aí mesmo, Efésios 6, versículo 12, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o quê? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares o quê? Então a nossa luta ela não é contra a carne nem sangue. A minha luta não é contra alguém que não gosta de mim, pessoal. Tem gente que não gosta da gente. Tem gente que não gosta de você. Tem gente até que, se puder, irmão, se tiver, a pessoa quer te ver morto mesmo. E aí a gente acaba errando o alvo e tentando lutar contra aquela pessoa. Mas se você tem um escudo, você vai dizer, Satanás, minha luta não é contra aquela pessoa. Aquela pessoa é uma bênção, é o que está por trás dela. Eu te repreendo em nome de Jesus. Senhor, aquela pessoa foi usada pelo mal, eu perdoo aquela pessoa. Acabou. Então você evita ali uma mágoa, você evita ali um ódio, porque o inimigo usou aquela pessoa para te jogar uma seta. Você vê que ele fala aqui, ó, olha o versículo 16 de novo. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do quê? Dardos. O que são dardos, gente? Aquelas flechas, né? O inimigo vai usar pessoas para falar mal de você, o inimigo vai usar familiares, o inimigo vai usar situações, o inimigo... Você vê quantas pessoas estão morrendo nos trânsitos hoje, porque não tem mais paciência, irmão, para deixar embora. A gente quer resolver tudo na pancada, e a gente esquece que por trás daquela obra ali tem uma obra do diabo, e ninguém tem peito de aço. Alguém tem? Pastor, eu faço jiu-jitsu. Amém, faça sim. Legítima defesa, você tem um esporte, um muay thai. Amém. Mas entenda que a sua luta não é contra a carne e nem sangue. Quantas pessoas, irmão, que não aprenderam a se defender e hoje estão mortas? Estão mortas. Porque acharam que é tudo na força do braço, tudo na força do peito, né? A gente não tem mais paciência, irmão. Irmão, a gente está vivendo um período, e isso não é ser bobo não, isso é ser sábio. A gente está vivendo um período, irmão, se alguém pisar no seu pé, pede desculpa. Vai para casa em paz, você tem família, sim ou não? Tem gente, irmão, que já está saindo doido para um problema. E aí, às vezes, encontra até um cristão sem vigilância, sem escudo, pega. Alguém discute com você, você vai lá e discute, vai na mesma moeda. Não, meu querido, a Bíblia fala em Timóteo que ao homem de Deus não convém o quê? Contender, diga comigo, contender. Homem de Deus não contende, irmão. Entendeu? Por que eu não gosto assim? Eu sei que tem pessoas preparadas, até na igreja, né, que Deus levanta para dar aula de teologia, os mestres, mas o apóstolo Paulo fala que debate não leva ninguém a lugar nenhum. Cada um tem uma visão, vai gerar confusão, vai gerar mágoa, porque nem todo mundo tem estrutura para ouvir a sua opinião. Por que eu não gosto muito de entrar em assuntos de política? Eu tenho minha posição, tá? Eu tenho o meu posicionamento, mas eu evito porque eu tenho estrutura, mas tem gente que não tem. Se eu falar de Bolsonaro ou de Lula, a pessoa fica nervosa. Ela não sabe entrar num debate saudável. Vem cá, esse dia até falei para o Fábio, né? Eu falei, Fábio, por que você apoia tal pessoa? Né? Queria entender a visão dele.
Aí, pastor, eu gosto dele e tal, desde muito tempo. Falei, pô, legal, isso aí não, Fábio, mas é isso aqui, acabou. Eu e o Fábio entramos, saímos, acabou. Mas tem gente que não, vai ficando vermelho, vai ou não vai? Assim, por causa de futebol, irmão. Futebol também. Tem o quê? Eu sou corintiano, eu sou flamenguista, a torcida amada do Brasil. Amém, vamos brincar. Mas perder a amizade, sim ou não? Perder o sorriso, perder o brilho, a comunhão, irmão. Deixar de nos amarmos por causa de político. Você está brincando comigo, né? Deixarmos de tomar uma Coca-Cola, isso até acontece com a igreja. Você é de qual igreja? Eu sou da igreja C. E você, da igreja B, a minha é melhor, o meu pastor é melhor. Não, ninguém é melhor, Jesus é melhor. A gente pode ser, cada um vai congregar em uma igreja, irmão. Hoje mesmo eu estava falando, o rapaz que fez aqui a porta para mim, ele é de outro ministério. Eu falei para ele assim, poxa, eu vibro com qualquer igreja. Tem muitas coisas que eu discordo de certas igrejas, mas isso não me impede de amar os irmãos. E já tem gente que não, irmão, já quer pegar os erros da outra igreja e ir para a internet falar mal daquela igreja. Ou seja, é um combatendo contra o outro. É crente falando de crente, irmão. É cristão falando de cristão, é pastor falando de pastor. Uma coisa é denunciar o pecado, amém, gente? O pecado você tem que denunciar, seja ele pastor, seja ele bispo, seja ele apóstolo, você prega contra a prática a pessoa, mas não ter raiva da pessoa. Tem gente que tem raiva, você sabia disso? Tem gente que, você de qual igreja? Eu não gosto de tu não. Para mim tu não é meu. Irmão, lá no céu vai ter placa de igreja? Vai, gente? Não. Eu falei para esse irmão hoje, eu acredito, junta todas as igrejas, dentro dessa igreja, que é dividida hoje por placas, né? Porque Deus quis assim, mas dentro dessas igrejas, Jesus vai tirar uma igreja, a verdadeira. Os irmãos que se amaram, os irmãos que realmente entenderam a palavra de Deus, os irmãos que se defenderam contra o pecado, os irmãos que se defenderam de um orgulho, né, que usaram o escudo. Então, meus queridos, você tem que tomar cuidado para você não errar o alvo e começar a achar que teu inimigo são pessoas. E o seu inimigo não são pessoas. Nosso inimigo é quem, gente? Você quer ver? Coloca aqui para mim. É a Monique que está lá? A pastora chegou? Bota aí, pastora, 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, versículo de número 8. Lê, gente, por favor. Não, peraí, o diabo o quê? Está ali o pastor Diego? Está ali o fulano de tal? Sua mãe? Quem é o nosso adversário? São as pessoas? É os católicos? Porque tem evangélico, tem raiva de católico. Não é só a gente. Né? Vamos parar com essa mania, né? Que só os outros se levantam contra os cristãos. Não, tem cristão também que é meio maluco. Ele não anda na palavra, aí ele acha que ele é mais santo do que o que vai lá na macumba. Eu sou mais santo porque eu não sou macumbeiro. Já está errado. Você deveria se dar bem com o espírita. Até porque quem vai falar de Jesus para aquela pessoa lá, gente? Né? Tem cristãos que não sabem respeitar a decisão, até a mudança de sexo. Irmão, eu e a pastora cansamos de acolher homossexuais na igreja. Sempre, lá na Nova Sepetiba, nos procuravam. Ele dizia, pastor, eu já fui na igreja e fui chamado de abominação. Eu falei, você foi chamado de quê? Abominação. Eu falei, um pastor me chamou. Esse pastor está sem juízo, desculpa. A igreja, irmão, é para todos. Diga, a igreja é para todos. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? O papel da igreja é amar. O papel da igreja é acolher o pretinho, o branquinho, o baixinho, o católico, o espírita, o budista, o ateu, o satanista. Estão comigo? Agora, concordar com as práticas é outra coisa. Com amor a gente vai ensinando a palavra. Irmão, a palavra de Deus diz isso aqui, mas eu continuo te amando. Mas a palavra de Deus diz isso aqui. Então, irmão, a gente precisa entender que a nossa luta não é contra a carne, senão você acaba adquirindo uma mágoa de alguém. Você acaba adquirindo uma vingança de alguém. E quantas pessoas estão assim?
Ah lá, o que Pedro está dizendo? Ó, sede sóbrios. O que é a palavra sede sóbrio? Seja vigilante, né? Seja equilibrado, melhor dizendo, moderado. Você vê, a bebida alcoólica em excesso, ela tira o quê, gente? Ela tira a sobriedade da pessoa. Ela faz, a pessoa perde o equilíbrio. Né? Um exemplo, se uma pessoa ela é muito séria, quando ela bebe, ela às vezes fica palhaça. Você nem conhece ela no dia seguinte, sim ou não? Aí Paulo está dizendo, seja sóbrio, seja equilibrado, moderado. Paulo não, perdão, Pedro. Aí ele diz, vigiai. Você tem que vigiar. Né? Por quê? Porque o diabo, o que, gente? Anda em derredor, bramando como leão. Fala assim, bramando como leão. Falei, ele não é leão. Ele não é leão. Leão é o nosso Jesus, que é leão da tribo de Judá. Bramando como leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Mas Jesus te deu o quê? Diga graças a Deus. Ele está ao teu derredor. Ó, o púlpito é você. Olha aqui, pastor, você é o púlpito. Ele está ao derredor. Vem cá, pastor, você me ajuda aqui nessa dinâmica. Vamos lá. O pastor, aqui é você, o púlpito. O pastor anjo. O pastor Anderson é o anjo. Eu sou Satanás. Aleluia. Eu sou quem, gente? Satanás. O pastor Anderson é o quê? E o púlpito? São vocês. É o ser humano. O diabo, ele está ao redor ou ele está ao derredor? Derredor. Porque ao teu redor está quem? Tem base para isso, pastor? Salmo 34. Vamos botar na base, né? Porque sempre vamos pregar a Bíblia, ó. Salmos 34, versículo 7, pastora. Vê se eu estou bom de Bíblia aí. Isso, olha lá. Lê todo mundo, vai. O anjo do Senhor está onde? E ao derredor? Fazendo o quê? Bramando? Vai, pastor, eu quero pegar o púlpito. Mas quem está protegendo? Quem está protegendo? Hã? Agora, se a pastora Glauciane, que é o púlpito, que são vocês, der brecha para o diabo, ele pega, gente? Infelizmente, a brecha faz o anjo o quê? Se afastar. E agora, quem está aqui? João 10:10, coloca. João 10:10. Lê. Então, já que você não é culpa de Deus, é culpa sua que deu brecha, não vigiou, lembra lá? Não foi sóbrio, não vigiou, deu mole. E não se arrependeu. Não vigiou, caiu e aceitou a queda, ficou lá caído. Ou não usou o escudo, lembra do escudo? Que é a fé, que é a palavra. Sobrou o que agora ali? A brecha. Quem vem aqui? Aí o que ele faz? Qual é a missão dele? Mata, rouba, o quê? Sua vida por completo. E a primeira coisa que ele quer é a sua alma. Ele não quer que você vá para o céu. Ele não quer que você tenha comunhão com Deus. A primeira coisa que o diabo mata na sua vida, irmão, é a sua fé. Todas as vezes que Jesus, pastor, antes fazia milagre, ele dizia o que para o povo? A tua fé te salvou, te curou. A tua fé. Quando Jesus, ele não falava assim, eu te curei, por mais que era ele, mas ele dizia, eu agi por causa da sua fé. E quando o diabo ele tem brecha, a primeira coisa que ele mata na vida do cristão é o quê? A fé. Porque se você perdeu a fé, você desanima de tudo. A fé é o combustível. A fé é a água do carro. A fé, ela é a comida que a gente come. Não tem que comer de manhã, de tarde e à noite, senão o corpo o quê, gente? Enfraquece. Então, quando o diabo encontra brecha no seu coração, pastor, e como é que vem essa brecha? Através do pecado. O pecado da brecha. É a pior brecha que existe. Pecado. A Bíblia diz que o pecado ele é doce como mel. Mas o final é o quê?
Segundo, você não vem para a igreja para ouvir a palavra. Falta de conhecer. Meu povo sofre porque falta o quê? Não tem conhecimento da Bíblia. Não tem conhecimento. Aí na hora de usar o escudo, Não tem. o diabo lança uma doença. Ah, é assim mesmo. Doença não dá onde? Imposto. O que ela quer dizer? Vem em mim, doença. Diga, está amarrado. Está amarrado. Mas muitas pessoas falam isso porque elas não têm conhecimento. De Isaías 53, que Jesus já levou as nossas o quê? E pelas pisaduras de Jesus fomos o quê? Sarado. Não significa que você não vai ser tentado. Não significa que você não pode enfrentar uma enfermidade. Mas você vai enfrentar de cabeça o quê? Erguido. Eu sou curado pelas pisaduras. Está amaldiçoado. Doença, você escolheu o corpo errado. E você vai no médico, volta a dizer, você vai no médico, você toma o remédio, mas na fé. Você não aceita. Então o diabo entrou. Agora, quando você é uma pessoa que tem o escudo da fé e obedece, vai, pastor Anderson, aqui, ó, eu sou o diabo, ó. Eu vou tentar, ó. Isso, ó. Bora, anjo. É guerra. O anjo ficou impactado com o diabo. Hã? Cansou, pastor? Ó, olha aqui, ó. Eu vou pegar. Vai lá, fala que tu não gosta dele. Fala que tu não gosta dele, vai, fala. Não gosto de você. Aí, ó, mas o anjo está ali. Por que ela está falando agora? Eu sou o diabo, eu usei ela para falar com você e você dá brecha para que o anjo o quê? Mas vai, pastor Anderson, mas se você está firme, diga assim, está amarrado. Está amarrado. Minha luta não é contra a carne nem sangue. Minha luta não é contra a carne nem sangue. Ah, desgraçado. Não tem brecha. Não tem brecha. O diabo lança uma crise. Nada acontece. Nada acontece na sua vida. Aí está tudo amarrado, tudo travado. Tu está dando dízimo ainda, hein? Cadê? Vai lá. Se eu fosse tu, cobrava até teu pastor, hein? Aí fala assim, diabo. Eu não vivo pelo que vejo. Eu vivo pela fé. Fora. Porque já deu tudo certo. Nada acontece. Eu lancei um dardo nela, mas ela usou o quê? O escudo é para quê, gente? Agora, pastor Anderson, aonde é a nossa luta? Na mente. Aonde que vem os pensamentos? Mente. Quais? Fala pra gente. Todo tipo. Crise, derrota, ansiedade, vontade de desistir, de parar, de largar tudo. Aí a pessoa tem que ter o quê? Escudo da fé. Porque se entre esses pensamentos, você dá o quê? Você dá o quê? E aí ele vem. E aí ele entra, mata. Tem uma música que o pessoal canta aí, né? Bebê cair. Bebê cair, levantar, bebê cair. Só que tem gente que cai. O diabo nunca mostra isso pra gente. Verdade, pastor. Quantas pessoas que bebeu caiu e não lê? Não levantou. E eu não estou falando só de se recuperar de uma embriaguez, não. Mas se levantou na vida. E se levantar na vida, não é postar um status dizendo, Deus é comigo. É se levantar aqui. Você saber que para você, não é para os outros, não. É você saber que você está bem. Psicologicamente falando, espiritualmente falando. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus pelo pastor nisso aí, gente. Eu vou encerrar aqui, ó. Se você entender isso aqui, você venceu 70% da batalha. Parar de querer provar que você está bem para os outros. Não precisa. Tua competição é contigo mesmo. Não é mais com ninguém.
Você tem que ter um carro, é para você ser feliz, não é para mostrar para ninguém, não. Porque ninguém vai lá te dar R$1 para botar uma gasolina, vai? E no máximo que as pessoas vão fazer é isso aqui, ó. Acabou. Dali é você e Deus. Mais ninguém. Se você entender que a sua luta é contra você mesmo, e você tem que provar para você mesmo, não é para ninguém, não. Você não tem que provar nada para mim. Você não tem que provar nada para o seu vizinho, para a sua mãe. É para você. Você tem que estar bem. Você tem que estar lá, até mesmo em uma praia, e tá como eu falo, oh meu Deus, obrigado, Senhor. Quantas vezes eu vou para lugares, irmão, eu nem posto, ninguém sabe de nada. Sabe por quê? Porque eu não preciso provar nada. Quem tem que estar feliz sou eu. Isso não me impede de postar e nem de você postar. Não me interprete mal. Mas você não precisa mostrar felicidade para ninguém, não. É você e Deus. Você tem que estar bem com você, com a sua saúde, com o seu emocional, o seu espiritual, sua empresa, seu trabalho, sua vida espiritual. É você. Porque no máximo os de fora vão dar só o quê? O que isso aqui muda, gente, na minha vida? Ê, pastor Diego, comprou um carro, né? Parabéns, acabou. Acabou. Glauciano vai para casa dormir, antes vai comer. Acabou, irmão. Se você entender isso, e entender que é você, por você e Deus. Diga assim, é eu e Deus. Acabou. Quando você entender isso, que é tu e Deus, conquistando, você está feliz. Também não conquistando, você está feliz também. Comendo ovo todo dia, você está feliz. Não comendo ovo, comendo picanha, você está feliz. Nada te muda. Você quer ver? E eu encerro aqui. Coloca para mim, pastor Esmin, 1 Timóteo 6, versículo 8. Veio. 1 Timóteo 6, versículo 8. Lê, pessoal. Ah lá, coisa forte. Tem muita gente que está ansiosa, preocupada. Mas aqui, olha o que Paulo fala. Tendo, porém, o sustento, sabe o que é o sustento? O básico. Está morrendo de fome? Alguém aqui vai morrer hoje se não comer? Tua vida não está do jeito que você queria. Você talvez não está na casa do sonho, você não está no carro, você não está na roupa que você queria. Beleza, eu creio que você vai chegar lá. Mas se você tendo, porém, o sustento e com que nos cobrirmos, alguém tem agasalho aí? Alguém tem um cobertor hoje? Tem? Se não tiver, a gente vai doar. Porque você vai ter. Diga graças a Deus. Esse frio aí, irmão, a gente precisa até fazer a campanha do agasalho, né? Vamos fazer, gente, a campanha do agasalho? Para a gente cobrir as pessoas que não têm? É isso, gente. A vida é simples. É a gente que complica? Estejamos com isso o quê? Isso aqui, alguns interpretam mal. Alguns dizem, para por aí a sua vida. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo, pastor Anderson, para de conquistar. Não é isso. Você entra no outro extremo. E tem gente que entra no extremo que acha que tem que conquistar tudo e esquece que o básico funciona. Tem algum lugar da sua casa aí que às vezes você não tem nem muito acesso? Levanta a mão aí. Você nem tem muito acesso. Às vezes tem 3 quartos na tua casa, tem lá fora que você nem vai. Você vê que a casa fica lá, incômodo, vazio? Você nem usa. Porque, às vezes, se você tiver uma televisão, uma internet, uma boa comida, você vive bem. Sim ou não? Sim. É isso que Paulo está dizendo. E ele não está dizendo que você não pode conquistar mais. Conquiste mais. Mas tenha sobriedez, equilíbrio. Senão você entra no extremo de querer conquistar o mundo todo e acaba perdendo o quê? A sua família também. Quantos eu já vi falar, pastor, eu prosperei muito, mas eu negligenciei minha família. Eu falo para Yasmin, aproveita teu varão enquanto eu estou novo.
E enquanto eu estou vivo, porque eu não sei amanhã. Falar que ama lá no caixão, lá só vai me restar os bichinhos, todo mundo aqui. Quer botar uma camisa para mim, irmão? Bota agora, pelo amor de Deus. Bota, vamos fazer uma homenagem ao pastor, tadinho, né? Morreu. Bota isso, vai, solta fogo. Solta não. Solta agora, vai, para aqui em frente a alguém, manda um carro de som aqui agora. Tô vivo, mano. Aí depois que morre, todo mundo ama. Mas quando eu estava vivo, pede muito. Não concordo. Não sei mais o quê. Tá de... Não vou. Mas estou vivo. Morri. Agora fiquei amado. Não estou dizendo, olha só, não estou desprezando aqui homenagens. Quem sou eu? Não estou dizendo isso. Você quer homenagear o morto? Vai lá. É uma maneira de você extravasar a sua dor. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: vamos fazer enquanto... A Bíblia diz assim, ó, se tu tem alguma coisa contra alguém, se acerte com ela no caminho. Por que ele fala enquanto está no caminho? Porque uma hora... Caraca, eu não pedi perdão para a Glauciane. Agora a Glauciane está lá, ó. Ela dentro dela está amarrado, Senhor. Olha lá. Fica de pé, pessoal. Quantos entenderam aí? Sabia que ela estava me amarrando ali dentro. Estava repreendido, Senhor. Medrosa, né? Pô, vai me procurar no final do culto. Pastor, Deus falou alguma coisa? Eu vou morrer? Ela é dessas, tá, gente? Deus falou com o Senhor alguma coisa? Amém, pessoal? Quem tem o que comer aí? Então dá um sorriso. Você já venceu. Você já está vencendo. A gente tem um sonho de construir um templo para 10 mil pessoas. Mas eu vou desprezar 100 hoje? Oh, Senhor, muito obrigado. Sabe por quê? Eu sei do meu processo, Senhor Henrique. Quando eu chegava na igreja para pregar e não tinha ninguém para me ouvir. E pela fé, eu começava a ouvir o balido das ovelhas. Eu imaginava os outros falando, conversando. Hoje ter mais de 100 pessoas para me ouvir, fora que a gente é respeitado, já estou no lucro. Sim ou não? Não tinha ninguém. Então, amanhã ou depois, se vier uma pessoa aqui, eu prego melhor. A uma pessoa. Eu prego para ninguém. Às vezes vocês não estão aqui, eu estou pregando. Estou aqui, subo no altar, eu estou. Então, pessoal, amém? Deus é com você.